eu sou a professora Sara e hoje nós vamos falar sobre áreas. O primeiro que nós vamos comentar é o triângulo, ele é um velho conhecido nosso, né? Ele tem esse segmento aqui de baixo, que é o que nós chamamos de base, paralelo ao plano, e ele tem a altura também. Essa altura pode vir representada aqui por dentro do triângulo ou ela pode vir aqui do lado de fora também, indicando qual é a altura do triângulo. Lembrando que a altura em português se escreve com A. Mas nós nos referimos à altura, na maioria dos exercícios de geometria, com H, porque vem do inglês, que é height, que escreve com H. Ou seja, não se escreve altura, continua sendo A normalmente. A área de um triângulo já é também conhecida nossa, a gente trabalha com essa área desde o quinto, sexto ano, né? E ela sempre é dada por base vezes altura, dividido por 2. Partindo agora para os quadriláteros que nós conhecemos, a gente tem o retângulo e o quadrado, que são os mais conhecidos, né? O retângulo ele tem a base e tem a altura, e a sua área é dada por base vezes altura. O quadrado também poderíamos usar a mesma fórmula, base vezes altura. Porém, como a base e a altura dele têm as mesmas medidas, eu vou chamar aqui de lado. Então, pode utilizar base vezes altura, mas eu prefiro organizar e escrever que a área de um quadrado é lado vezes lado, já que a base e a altura têm o mesmo valor. E organizando essa continha, como os elementos são iguais e estão multiplicando, posso escrever como potência. Então, a área de um quadrado é igual ao lado ao quadrado. Outro quadrilátero também conhecido por nós é o paralelograma. O paralelograma ele tem os pares de lados opostos paralelos. Então, esse lado aqui é paralelo a esse e do mesmo tamanho. E esse lado aqui é paralelo a esse e também do mesmo tamanho, característica do paralelogramo. É como se fosse um retângulo achatadinho. Então, esse é o nosso paralelograma. Ele também tem aqui a sua base, que é a mesma dos dois lados, e ele tem a altura. A altura pode vir representada tanto dentro da figura quanto do lado de fora. Para entender como é calculado a área de um paralelograma, a gente pode imaginar essa figura sendo feita uma partição aqui, um corte. E quando a gente efetuar esse corte, a gente obtém essas duas figurinhas separadas. Se a gente conseguir de alguma forma imaginar esse segmento aqui, sendo encaixado desse lado, a gente obtém isso. E a gente consegue perceber que o que a gente encontra é um retângulo. Se é um retângulo, quer dizer que a maneira de calcular a área de um paralelogramo é exatamente igual à maneira de calcular a área de um retângulo, ou seja, base vezes altura. Outro quadrilátero também que a gente utiliza e vai trabalhar é o losango. O losango ele tem esse formatinho aqui, ó, os pares, os lados opostos também paralelos e iguais, né? E é como se fosse o quadrado achatadinho. E aí aqui no losango eu não consigo identificar a questão de base e de altura por conta da posição que ele é colocado para nós, né? O que a gente identifica no losango são as diagonais. Lá no oitavo ano nós aprendemos que diagonal é o segmento que une dois vértices e não pode ser o lado. Então, se eu sair desse vértice para esse daqui, eu vou coincidir com o lado. Então, isso não é diagonal. Então, diagonal eu teria que sair desse vértice e vir aqui para baixo. Essa seria a minha diagonal. E nesse caso, é a diagonal maior do meu losango. Então, vou representar pelo D maiúsculo. E eu teria essa outra diagonal aqui, ó, saindo deste ponto para cá. Então, seria minha diagonal, que eu vou representar pelo D minúsculo, que é a diagonal menor. Então, D maiúsculo e D minúsculo. Conhecidos também como Dzão e Dzinho. Para entender a área de um losango, a gente pode pegar este triângulo que é formado aqui na parte de cima e trabalhar com ele. Por quê? Se eu conseguir, de alguma forma, calcular a área deste triângulo aqui, eu sei que aqui embaixo tem outro igualzinho a ele. E aí eu vou conseguir, então, interpretar e entender como é a área de um losango. Para esse triângulo, a base dele corresponde a esse tracejado de vermelho aqui, que é a diagonal menor, o nosso desenho. E a altura dele é exatamente a metade da diagonal maior. Então, essa altura vai ser diagonal maior dividido por 2. Então, eu vou começar a calcular a área de triângulo, porque aqui eu obtive um triângulo. A área de triângulo é dada por base, que é o desenho, vezes a altura, que é o dzão sobre 2, ainda dividido por 2, porque é a área de triângulo. Eu não vou desenvolver essa expressão aqui, porque a gente precisa lembrar que essa figura duas vezes é que forma o meu losango. Então, eu sei que essa expressão que eu estou calculando
daqui a pouco eu vou ter que multiplicá-la por 2. Por que eu não desenvolvi aqui? Porque se tem um 2 multiplicando e um 2 dividindo, a gente sabe que a gente pode cancelar eles. Feito esse cancelamento, eu vou obter só a expressão da parte de cima da fração, que é a multiplicação entre os dois Ds, a diagonal maior com a menor, e aqui debaixo desse Dzinho é como se tivesse 1 vezes 2. Ou seja, a nossa fórmula para a área. Eu comecei com a área de um triângulo. A partir do momento que eu dobrei e fiz todo o desenvolvimento, eu estou concluindo qual é a área do losango. Ou seja, sem todas essas demonstrações, a gente consegue perceber que a área do losango é dada por diagonal maior vezes diagonal menor, dividida por 2. O último quadrilátero que nós vamos trabalhar é o trapézio. O trapézio, ele possui duas bases aqui, ó, que são os segmentos que são paralelos, e esses outros lados que ligam as bases podem ser de qualquer formato, de qualquer tamanho, já vou explicar para vocês. Ele, como tem duas bases, uma sempre é maior que a outra, então Bzão, B maiúsculo para a base maior, e Bzinho, B minúsculo para a base menor. E ele também tem uma altura, que é a distância entre essas duas bases. Os três tipos de trapézio que conhecemos são o trapézio isósceles, trapézio reto e o trapézio escaleno. São os mesmos nomes que a gente utiliza para classificar os triângulos, e a ideia que eles passam é também a mesma. Um trapézio isósceles. Todo trapézio tem as suas duas bases, ó, uma maior ou uma menor. Esses nomes vão discernir sobre esses outros lados aqui, ó, que unem as bases. Quando o trapézio é isósceles, esse segmento aqui, ó, que une a base maior com a base menor, e esse do outro lado, eles são exatamente iguais. Por isso o nome de trapézio isósceles. O trapézio reto também tem suas duas bases, uma maior e uma menor, e um dos segmentos da lateral que une as bases, nesse caso, chega aqui, ó, formando com as bases um ângulo de 90, ou seja, o que faz com que ele coincida exatamente com a altura. Então, esse aqui é um dos lados do trapézio e também é a altura, por formar um ângulo de 90. Então, essa é a característica de um trapézio reto. E o trapézio escaleno está aqui, ó, com as suas duas bases também, e já esses segmentos da lateral que unem as bases, eles são completamente de tamanhos diferentes. É visível aqui, ó, que este lado é menor do que esse daqui. Então, essas são as características do trapézio. Para fazer a demonstração do cálculo da área de trapézio, a gente poderia pegar qualquer um dos tipos. O desenvolvimento dessa demonstração seria diferente, porém a resposta final, que é a área que a gente está tentando demonstrar aqui, seria a mesma. Eu escolhi aqui um trapézio reto, né, que tem aqui esse ladinho como sendo a sua altura, para poder fazer a demonstração. A demonstração da área de um trapézio é bem tranquila. A ideia é dividir a figura e quando essa divisão é feita, eu obtenho duas figuras que são totalmente conhecidas por nós. Aqui eu tenho um retângulo, que eu sei calcular a área, e aqui eu tenho um triângulo, que eu também sei calcular a área. E só para que você entenda como que eu obtive esses segmentos, esses valores aqui para as bases, funciona assim, ó. Dá uma acompanhada. Quando eu fizer essa partição aqui, esse segmento é o Bzinho, então, aqui era o Bzinho. Se aqui tudo é Bzinho, aqui embaixo também é Bzinho. Como é que eu encontrei essa expressão para o restante? Tudo era Bzão. Então, se eu já separei a parte que é o do Bzinho, o que eu obtenho para o lado de cá é o Bzão menos aquilo que eu retirei, que já era o nosso Bzinho. Então, esse segmento aqui, a base dessa figura, desse triângulo, ela pode ser representada por Bzão menos Bzinho. A altura para ambas figuras é o nosso H. Então, eu vou calcular essas duas áreas. Ó. A área 1, que é de um retângulo, base vezes altura. A área 2, que é um triângulo, pego a base, que é Bzão menos Bzinho, vezes a altura, dividido por 2. Isso é a área do triângulo. Como nós estamos considerando o trapézio inteiro, eu preciso que essas áreas sejam juntadas, ou seja, eu vou efetuar a adição delas. Então, para encontrar a minha área total, que é do trapézio, eu vou somar o primeiro resultado, que foi esse aqui, ó, B vezes H, mais esse de cá. Operação com fração, uma soma aqui de duas frações, vai colocar uma aqui de baixo, vai fazer o MMC, e divide, multiplica, e faz toda a organização da conta, e a gente obtém isso daqui, ó. Aqui aparece o 2BH mais essa expressão, tudo isso sobre 2. Aqui a gente pode distribuir, né, aplicar a propriedade distributiva do H para o Bzão
e do H para o Bzinho. E aí a gente obtém, então, essa expressão, ó, repetiu o primeiro elemento e aqui foi feita a distribuição. Daqui para a próxima etapa, nós vamos agrupar os elementos que são semelhantes. Então, aqui eu tenho 2BH e aqui eu tenho menos 1BH. Fazendo essa junção, a gente obtém só 1BH. Então, ficou essa expressão, ó, Bzão H mais Bzinho H. Usando algo que a gente conhece do 8º ano, para dar uma arrumada nessa conta, que é a fatoração, eu consigo colocar esse H em evidência, já que ele é um fator que aparece em ambos os elementos. Então, colocando o H em evidência, deixando ele até aqui do lado de cá, ó, sobrou para mim Bzão mais Bzinho. Ou seja, sem toda aquela demonstração, a gente consegue perceber que a área de um trapézio qualquer sempre vai ser dada por base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Além da área dos polígonos, nós vamos falar também sobre a área do círculo. Vamos lá? Existem várias maneiras de se demonstrar a área do círculo. Acredito que a mais simples de se perceber e visual seria essa daqui, que eu vou mostrar para vocês agora. Imagine um círculo e imagina que a gente venha fazer nesse círculo algumas divisões, alguns cortes, sem atravessar aqui o contorno, que é a borda, né, o comprimento do círculo em volta. Então, eu faço cortes do centro até a extremidade, como sugere aqui a figura, ó, do centro até a extremidade, sem cortar todos, meio que deixando só uma beiradinha presa. E no último corte, eu faço essa travessia. Então, eu atravesso e corto e separo a minha figura. Feito essas divisões, do centro para as extremidades, que é exatamente o nosso raio, a gente meio que consegue imaginar uma situação como essa, ó, pegando as pontas ali e abrindo a figura, tentando abrir e esticar esse círculo que foi cortado. A gente vai abrindo aos pouquinhos e vai tentando visualizar aqui, ó, como mostra a figura, até que a gente consiga esticar completamente e ficar algo nessa posição. Lembrando que aqui é um exemplo, tá? Porque pode ser que a quantidade de triângulos, de cortezinhos que a gente tenha que fazer aqui, para que este segmento aqui fique reto, seja uma quantidade muito grande. Porque tem alguns que pensam, ah, mas aqui vão ficar curvinhas. Porém, quanto mais cortes você fizer, mais próximos vão ficar aqui esses segmentos, os pontos da base do triângulo, e quanto mais próximos eles ficarem, você não vai conseguir enxergar a parte curva, isso vai acabar ficando uma reta. Então, aqui é só uma demonstração, tá ok? Quando a gente consegue esticar essa figura, a gente percebe que este segmento aqui, ó, isso que era desde o início, o contorno do meu círculo, a parte de fora, a volta, como se fosse o perímetro do meu círculo, né? E quando diz respeito a círculo, o nome que a gente dá para isso é o comprimento da circunferência. Então, esse segmento aqui é o comprimento da sua circunferência, que a gente já trabalhou também em anos anteriores. Se a gente conseguir completar essa figura, tá vendo que eu preenchi ela aqui com outra idêntica a ela, só que eu preferi colocar aqui de verde para que vocês consigam perceber a diferença. Que o que nós estamos tentando calcular é a área da parte em azul, que era do meu círculo inicial. Só que para fechar aqui, ó, eu tive que preencher com esse de verde, e aí eu percebo que eu criei aqui um paralelogramo. E paralelogramo, a gente já viu lá atrás, que a gente sabe exatamente como calcular a área dele. A área de paralelogramo é base vezes altura. Daí, se eu sei calcular essa área, só falta identificar quem é a base e quem é a altura dessa minha figura que eu obtive. A base dela era todo aquele contorno que a gente já estava falando ali, ó. Ou seja, é o comprimento da circunferência, e a gente sabe qual expressão que representa, que é o comprimento sempre dado por 2πr, 2 vezes π vezes r. E a altura desse paralelogramo, como este ponto aqui é o centro e aqui é a extremidade, do centro para a extremidade, a nossa altura é o próprio raio da figura. Então, se eu quiser calcular a área dessa figura que eu encontrei, eu faço base vezes altura. Então, tá aqui, ó, base vezes altura. Por que eu vou dividir por 2? Porque quando eu fizer base vezes altura, eu vou estar calculando a área disso aqui tudo, incluindo a imagem em verde e a imagem em azul. Porém, o círculo que a gente está trabalhando desde o início é só o azul. E como eles são exatamente iguais, é só dividir por 2, que aí eu vou considerar o resultado só da parte em azul que eu estou procurando. A base, nesse caso, é o 2πr e a altura, nesse caso, é o r. Então, a gente obtém a seguinte expressão, ó, a base, que era o 2πr, vezes a altura, que era o r.
O bom da matemática são essas coisas. Olha esse 2, cancelando com esse 2 aqui de baixo. Então, eles podem ser eliminados. E aí, a gente encontra aqui no final, a área desse círculo vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado. Por que o raio está ao quadrado? Porque aqui o R vezes o R, eles foram multiplicados e escrevendo como potência, vira R ao quadrado. E daí a gente conclui que a área de qualquer círculo é dada por πr ao quadrado. Resumindo tudo o que falamos, área de triângulo, base vezes altura dividido por 2. Área de retângulo, apenas base vezes altura. A área de paralelogramo igual à área de retângulo, que é base vezes altura. A área de quadrado é L ao quadrado. A área do losango, diagonal maior vezes diagonal menor, dividido por 2. E a área do trapézio, base maior mais base menor, vezes altura, dividido por 2. E por último, a área do círculo, ela é dada por πr ao quadrado. Por hoje é só e até o próximo vídeo.